Glória a Deus. Que canção maravilhosa, canção que fala ao nosso coração. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 22 até o 34. Atos 16, de 22 a 34. Você pode acompanhar conosco na tela, acompanhar também aí na tua Bíblia. Deus a quem nós servimos é o Deus que está conosco, Deus que jamais nos abandona, Deus tremendo, Deus presente na hora da angústia. Atos 16, 22, diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhe todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Até aqui, vamos orar? Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedir que o Senhor venha falar conosco, ministrar as nossas vidas, venha trazer mesmo uma palavra de direção para as nossas vidas, para os nossos corações. Alcança também este irmão, esta irmã que está nos assistindo em casa, que está ouvindo esta mensagem em casa, que seus corações sejam encharcados, inundados pela tua presença. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amados, quando eu estava meditando na palavra para esta noite, e o Senhor trouxe ao meu coração o seguinte tema: firmes em meio aos problemas. Firmes em meio aos problemas. É justamente diante das circunstâncias que nós temos passado, que nós não podemos esmorecer na nossa fé. Nós temos visto o cristianismo deste presente século ser um cristianismo, segundo a gíria atual, um cristianismo Nutella. O que isso significa, Um cristianismo que não é aquele cristianismo de raiz, de pessoas de oração, ou talvez de pessoas firmadas na fé, custe o que custar. Isso talvez é uma expressão utilizada, cristianismo de Nutella, para um cristianismo de barganha, um cristianismo onde a ideia ou a pregação central é o próprio ser humano, ou um cristianismo onde a pregação central é que tudo vai ser tranquilo, que tudo vai bem, ou um cristianismo que se você ofertar determinada quantia, Deus vai te abençoar mais, quando na prática, queridos, nós vemos pessoas pagando um alto preço, no Novo Testamento, por seguirem a Cristo. Não significa que Deus não estava com elas, mas significa que essas pessoas, não importa as circunstâncias, os problemas que eles estavam vivendo, eles permaneciam firmes na fé.
E nós vemos o cristianismo sendo cada vez mais propagado no primeiro século, por pessoas que receberam o nome de mártires. O que é um mártir? Uma testemunha, que pagou com a própria vida o fato de seguir a Cristo. E daí quando as pessoas são acometidas de problemas, não todos, nós temos um remanescente fiel, de homens e mulheres, tementes ao Senhor, mas muitas vezes nós vemos pessoas questionando o Senhor no sentido de falar, por que Deus fez isso, ou por que Deus não respondeu a minha oração do jeito que eu queria. Imagine então se nós passássemos o que Paulo e Silas passaram, o texto conhecido dos amados. Nós vamos estar entendendo que nós devemos permanecer firmes em meio aos problemas. Como nós vamos fazer isso? De que forma nós vamos conseguir passar por essas circunstâncias? E o que Deus tem para nós, mesmo em meio aos problemas? Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos para este texto, nós não só vemos aquilo que já é óbvio, que nós vemos aqui Paulo e Silas louvando, adorando ao Senhor, que já nós vamos falar sobre este primeiro momento, mas nós vemos também que mesmo em meio aos problemas, o cristão, ele continua recebendo os milagres de Deus. E o maior milagre de Deus aqui na vida deles não foi simplesmente uma libertação ou livrá-los da morte. Há milagres muito maiores, que em meio aos problemas Deus quer te usar para que esses milagres aconteçam. Mas eu quero te convidar a olhar comigo alguns momentos deste texto. Primeiro momento que eu gostaria de ministrar à tua vida, que o Senhor ministrou ao meu coração no dia de hoje, é o seguinte: apesar dos problemas, louve a Deus. Apesar dos problemas, louve ao Senhor. Louvar ao Senhor não significa declarar apenas um cântico, mas também pode ser um cântico que louva, que exalta, que enaltece as qualidades do Senhor. Falar acerca de quem o Senhor é, falar acerca daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, que é louvar, vai muito bem, querido, quando a nossa fé pode correr o risco de ser abalada pelos problemas que nós passamos. E é isso que o verso 25 nos mostra. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Orar, ou então cantar louvores, que é uma outra forma de oração, ou talvez a oração é uma outra forma de entoar louvores ao Senhor. Mas Paulo e Silas estavam alternando entre essas duas formas. Ora estavam orando, ora estavam louvando ao Senhor com canções que enalteciam a presença do Senhor, que falavam acerca dos feitos do Senhor. Isso, de um primeiro momento, talvez possa ser que você ache que era de uma maneira, um fato que eles queriam de repente mostrar para as outras pessoas a sua fé. Eu já olho pelo seguinte aspecto: eles estavam edificando a si mesmos. Homens que haviam sido açoitados, querido. Eu tento me colocar no lugar de Paulo e Silas. Eu tento me colocar, no lugar deles. Se eu tivesse sido açoitado, queridos, apanhado, e se você for olhar o texto, houve abuso por parte do exército aqui, vigente na época, abusaram dos açoites, olha, arrebentaram com eles. Se eu estivesse passando por lutas como essas, era natural no meu coração surgirem dúvidas, natural no meu coração surgirem indagações, mas o ato aqui de Paulo e Silas de orar e cantar ao Senhor, declarar com os seus lábios, trazia uma realidade para a vida deles que alimentava a fé deles. Já está comprovado, querido, que quando a pessoa ela fica declarando palavras ruins, ou palavras de murmuração, de desgraça, que aquilo começa a encher o coração. Eu não estou aqui trazendo uma anuência a pensamento positivo, ou palavras de afirmação. Não é isso que eu estou dizendo aqui, mas eu estou dizendo que se você ficar somente murmurando, reclamando, ou analisando as coisas ruins da vida, o teu coração e a tua visão começa a ser simplesmente essa.
Você só vai olhar para isso, vai olhar para o copo meio cheio, né? Aliás, meio vazio, ou olhar só para os problemas da vida. Mas quando você começa a glorificar ao Senhor por aquilo que Ele já fez, a exaltar as qualidades do Senhor, ou declarar os feitos do Senhor, a orar, a apresentar ao Senhor as suas petições através da súplica com ação de graças, o teu coração que estava tendencioso a não crer, o teu coração que diante dos problemas estava prestes a desfalecer, começa a ser alimentado. Você começa a trazer à tua memória, como diz o salmista, aquilo que pode te dar esperança. Trazer à memória o que te pode dar esperança. Está passando por problemas, querido? Comece a louvar ao Senhor. Não é simplesmente declarar, havia uma canção em um determinado momento que fez bastante sucesso, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Não é isso. De uma maneira literal, né? Como nós temos uma senhorinha que, quando nós vamos fazer a nossa visita de distribuição, em determinado momento, ela falou, né, sobre o marido que tinha falecido, e ela, glória a Deus, porque ele faleceu, né? Mas com alegria, né? Então eu não sei se era força de expressão, o que havia acontecido, né? Mas não é nesse sentido. Você perder um ente querido, você tem que estar feliz, né, alegre, né? Mas é em meio ao luto, às situações de dificuldade, você começar a glorificar a Deus por aquilo que Ele já fez. Exaltar ao Senhor pelos momentos maravilhosos que viveu com essa pessoa. Porque você glorificando ao Senhor, lembrando dos feitos, lembrando daquilo que Deus fez na vida dessa pessoa, isso vai alimentando a tua fé, e o consolo do Espírito Santo vai sobre a tua vida. Diferente de que se você começar a murmurar, por que levou, por que fez isso, por que daquilo. Onde os questionamentos tomam conta do teu coração e vai retroalimentando esse sentimento de desgraça, e nada funciona. Eu estou dizendo que quando nós começamos a glorificar, a lembrar dos feitos do Senhor, a lembrar que nós servimos a um Deus poderoso, a lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, diante dos problemas atuais, a nossa fé é alimentada. E quando nós exercitamos o apresentar diante do Senhor, através da súplica com ação de graça, com agradecimento, os nossos problemas, nós, além de glorificarmos ao Senhor e deixarmos de murmurar, nós estamos apresentando diante daquele que tem todo o poder para resolver as nossas lutas. É claro que problemas que nós podemos resolver, Ele não vai fazer, mas Ele vai nos dar sabedoria, queridos, para lidar com essas circunstâncias. Apesar dos problemas, louve ao Senhor. Em segundo lugar, apesar dos problemas, creia. O que é a fé, querido? Fé é a certeza daquelas coisas que a gente não vê, é a expectativa de fatos que ainda não aconteceram. E quando eu olho para o versículo de número 26, acompanhe comigo na tela, diz que de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Verso 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Aqui nós temos duas cenas diferentes. Eu quero te dizer que Paulo e Silas não louvavam e oravam porque eles sabiam que ia acontecer um terremoto. Por isso eu não posso te dizer nessa noite, querido, né, um terremoto vai acontecer, ainda que seja uma linguagem figurada. Eu não posso te dizer isso, porque eu não sou onisciente, onipresente, eu não sou onipotente. Mas uma coisa que eu posso te dizer é que o nosso Deus, Ele é criativo. E o nosso papel é, apesar dos problemas, cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não estou dizendo para você crer que vai acontecer um terremoto. Nessa circunstância, Paulo e Silas oraram, louvaram o Senhor e creram nele, que Ele estava no controle de todas as coisas, mesmo que isso implicasse eles estarem acorrentados, algemados e com as costas ardendo das feridas, dos açoites que eles levaram. Eles creram que o Senhor não havia perdido o controle de nada. E neste caso, aprove ao Senhor agir de forma criativa, mandando um grande terremoto e fazendo com que as prisões fossem abertas.
E aqui algo tremendo acontece. O que isso tem para nos ensinar? Apesar dos problemas, creia. Apesar do Covid, querido, creia que o Senhor continua no controle. Se você que está me ouvindo está passando por um momento de luto, continue crendo no Senhor, querido, que o Senhor está no controle, e todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por um momento de luto. Eu não estou aqui sendo insensível, queridos, mas nós vamos passar. Por quê? Porque esse momento aqui é passageiro aqui na terra. Nós nascemos, nós vivemos, crescemos, amadurecemos, e um dia nós vamos morrer. Ainda que hajam circunstâncias que fogem ao nosso controle, que fogem ao ciclo natural da vida, o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Ainda que você tenha passado por problemas causados por você ou não, continue crendo no Senhor. Por que causados por você ou não? Porque tem problemas que são causados pela nossa negligência. Problemas de dívidas, por exemplo, por gastarmos demais. Problemas de negligência no trânsito, se você está em discordância, anda dirigindo, falando no celular, isso é crime, e talvez aconteça um acidente. Daí nessa hora é fácil falar que Satanás que está se levantando. Não é ele, querido, é imprudência nossa. Mas nesses problemas, creia que se o Senhor Ele livrou a tua vida, te guardou, Ele também vai te dar a capacidade para acertar aí as suas dívidas. Apesar dos problemas, creia no Senhor. Tem gente aí pregando, não vai acontecer isso, você não vai tossir, ou não vai espirrar, ou não vai pegar o Covid-19, porque a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Espera aí, querido. Então por que muitas vezes a gente é acometido de enfermidades, se praga nenhuma chegará à tua tenda? Isso não é uma questão de falta de fé, querido, mas é saber que mesmo em meio a doenças e a enfermidades, Deus Ele quer ensinar as nossas vidas. A propósito, o propósito de Paulo e Silas estarem presos ali, havia propósito de Deus em manifestar a glória, não só na vida daqueles outros que estavam presos, mas havia um propósito, a vida do carcereiro. E aqui o verso 27 diz que ele estava prestes a se suicidar, porque ele achou que os presos haviam fugido. Talvez você foque os seus olhos, muitas vezes, somente nas cadeias que foram abertas. Você parou para pensar que nenhum dos presos fugiu, queridos? A glória de Deus se manifesta de uma forma tal que paralisou os outros presos. Você acha que se acontecesse algo numa prisão e todas as portas fossem abertas, você acha que o preso ia ficar lá, olhando assim? Rapaz, ia bater perna, talvez esperasse um tempinho para ver se não era uma pegadinha, né? Mas ia fugir na primeira oportunidade. Mas o poder de Deus paralisou os outros prisioneiros, né? E quando Paulo e Silas olham para o carcereiro, eles falam: não faça isso, não se mate, porque estamos todos aqui. E com essa cena do versículo 27, eu quero transicionar para o terceiro e último momento. Primeiro nós falamos sobre apesar dos problemas, louve. Segundo, apesar dos problemas, creia. E em terceiro e último lugar, apesar dos problemas, frutifique. Aqui é algo tremendo, querido. Aqui é algo maravilhoso. Você já parou para pensar que mesmo em meio aos muitos problemas, querido, o Senhor, através da sua fidelidade, nos faz frutificar? Quem diria que de uma cadeia, com as costas todas machucadas, diante de um terremoto, em meio a um momento de louvor e oração, em meio a uma pessoa tentando se suicidar, aquela pessoa, o carcereiro, seria salvo, e juntamente com ele, toda a sua família. Quem diria, queridos? E muitas vezes, quando nós estamos em meio a uma tempestade, a um problema, o que vem em primeiro lugar para nós é reclamar e murmurar. Mas não, queridos, havia um propósito de Deus na vida desses dois homens. Não foram presos por negligência, foram presos por pregar a palavra. E apesar dos problemas, eles não hesitaram na hora de frutificar. Verso 30 até o 34, diz o seguinte: depois, trazendo-os para fora, quem trouxe eles para fora foi o carcereiro. Ou seja, diante deste texto, o carcereiro parou trancando todas as portas de novo, só para exemplificar, os outros presos. E ali começou a conversar com Paulo e Silas.
Os trouxe para fora da prisão e disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Preste bastante atenção, queridos, antes de nós continuarmos. As pessoas estão de olho nas nossas atitudes. Mais do que isso, as pessoas estão olhando as nossas reações. Você acha que o carcereiro não sabia que aqueles homens eram inocentes? Mas em nenhum momento o carcereiro viu aqueles homens reclamando, nem blasfemando. Pelo contrário, diante dos problemas, eles louvaram. Diante dos problemas, eles creram. E quando o carcereiro olhou aquela situação, ele olhou para aqueles homens e disse: meu Deus, eu quero servir este Deus. Eu quero servir o Deus desses homens. O que tem de diferente neles? E pergunta: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Ele não estava perguntando: seus vagabundos, presos aí, seus sem vergonha que estão presos. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. E aqui você vê que a cena ela continua. Provavelmente eles foram a caminho. Eles saíram para fora da prisão e foram caminhando junto ali com o carcereiro até chegar em casa. Diz no versículo de número 33 que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e a todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha que coisa tremenda, queridos. Pregaram a palavra. Eles podiam dizer assim: amanhã a gente conversa, né? Olha o jeito que a gente está aqui. Não, em meio aos problemas, frutificaram. Em meio às lutas, frutificaram. Qual o resultado disso? Que ali o carcereiro começou a servir os homens de Deus. Começou a servir, a lavar os açoites, a cuidar das suas feridas, a cuidar da vida daqueles homens que no processo de frutificação também foram abençoados. Ou seja, queridos, em meio aos problemas, quando nós decidimos louvar, continuar crendo ao Senhor e preocupamos em frutificar segundo o reino de Deus, o Senhor provê cuidado para com as nossas vidas. Quando nós colocamos o próximo nas nossas vidas, eles não estavam preocupados com eles mesmos, eles olharam para o próximo e viram que ali era uma oportunidade de evangelizar o carcereiro. Colocaram o próximo no lugar deles. O próximo começa a servir, o carcereiro começa a servir a vida deles. Foram cuidados pelo Senhor, melhor do que qualquer hospital, eles foram cuidados ali por aquele carcereiro. Todos da casa aceitaram a Cristo, foram batizados naquela noite. E aí não tinha tempo de arrumar um tanque batismal, né? Por isso que nós cremos, por exemplo, que não é a quantidade de água que salva, nem o batismo que salva. O batismo é apenas um exemplo ou uma demonstração de uma transformação que aconteceu internamente, uma demonstração visível de uma graça que já nos alcançou por dentro, querido. Aqui não deu tempo de arrumar um tanque batismal. Provavelmente aqui Paulo e Silas pegaram um pouquinho de água e jogaram na cabeça do carcereiro e da sua família, foram batizados, foram acrescidos na família de Cristo, e junto à mesa estavam ali ceando, comendo, partilhando deste tempo de comunhão e glorificando a Deus pela obra que o Senhor fez. Entenda que há um processo. Apesar dos problemas, nós continuamos louvando, continuamos crendo e frutificando na presença do Senhor. Não subestime o poder de Deus através da tua vida. Eu estou passando por luta, então eu não posso pregar a palavra de Deus. Quem disse? Esses homens estavam presos, pregando a palavra de Deus. Estavam passando por lutas, por problemas, mas não menosprezaram o poder de Deus na vida deles. Uma hora ali presos, com as costas machucadas, outra hora estavam soltos, falando do amor de Cristo ao carcereiro. Outra hora já estavam com as suas costas ali, cuidadas, medicadas, ceando à mesa e comendo junto com a família, glorificando o Senhor que está nos céus. Apesar dos problemas, louve a Deus.
Apesar dos problemas, creia. Apesar dos problemas, frutifique em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Tem uma canção que nós temos entoado nas nossas serenatas, que fala acerca da fidelidade do Senhor. E nós vamos declarar essa canção daqui a pouquinho, que fala: Deus é fiel, Ele é fiel, né? Mesmo que nós passemos por tribulações, eu sei que o meu Deus é fiel. Eu não sei se você tem passado por lutas, por tribulações essa noite, mas eu quero te chamar a louvar ao Senhor, a confiar na fidelidade do Senhor, porque o Senhor vai te usar, mesmo em meio aos problemas, para frutificar e alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, nós vamos orar e depois nós vamos cantar esta canção, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero apresentar este irmão, esta irmã diante do Senhor, que tem passado por lutas, tem passado por provações, por dificuldades, Senhor. Nós vimos através deste texto que nós devemos continuar orando e louvando ao Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre esteve conosco, te exaltar porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que vela em cumprir cada uma das Suas promessas. Nós não precisamos temer, nem duvidar, porque nós cremos, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas, e nós clamamos, Senhor, que mesmo em meio a essas lutas, que o Teu poder possa nos aperfeiçoar, e através de nós, Senhor, alcançar outras vidas. Usa cada uma das nossas irmãs, os nossos irmãos, com poder, com graça, que mesmo em meio a tribulações e dificuldades, o Teu poder possa se manifestar, fazendo milagre de vida, de salvação, de libertação, na nossa história, e através da nossa história, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Quero te convidar a cantar esta canção, junto conosco, em nome de Jesus, e depois dela nós vamos estar exaltando a Ele, e declarando a bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira chorar, mas eu sei que logo pela manhã, aleluia, fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no Seu grande e imenso amor. Abre os teus lábios e vamos declarar com todo ser: Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei. Declare que Ele é fiel. Alimente o teu coração de fé, de esperança. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus, acima das circunstâncias, acima das circunstâncias eu sei. Declare: eu sei que meu Deus é fiel. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Este Deus que é fiel, aleluia. Estenda suas mãos, você que está em casa, você que está presente aqui, receba a bênção do Senhor. Agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, hoje e sempre.
Amém e amém. Vai para uma semana de vitória, em nome de Jesus. Fique na paz e na graça do Senhor.